Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre derivada direcional. Para falar de derivada direcional, antes a gente vai falar algumas coisinhas sobre derivada parcial e tentar generalizar esse conceito para o conceito de derivada direcional. Bem, primeiro a gente vai olhar uma função f de duas variáveis, então o domínio dela está contido no R2 e essa função é real. As imagens são números reais. Por exemplo, a função f de xy igual a 2x² y mais y³ mais 4. Quando eu quero calcular as derivadas parciais dessa função, a gente utiliza a regra da potência, né, adaptada para funções de duas variáveis. Então, quando eu derivo em relação à variável x, aqui a derivada vai ficar 4xy. Das outras duas parcelas, como não tem x, a derivada é zero. A derivada parcial em relação à variável y, aqui na primeira parcela vai sobrar o 2x², na segunda parcela 3y², e a derivada de 4 em relação a y também é zero, como as parcelas da derivada em relação a x. Bem, notem que quando eu faço isso, quando eu derivo em relação a x ou em relação a y, na verdade, aqui eu estou derivando a função f na direção do eixo x. Eu estou calculando a taxa de variação da função f na direção do eixo x. E quando eu derivo em relação a y, eu estou fazendo a mesma coisa na direção do eixo y, certo? Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse estudar essa taxa de variação em um ponto específico, por exemplo, no ponto P de coordenadas 1 e 1, essas taxas ficariam a derivada em relação a x quando x é 1 e y é 1, basta substituir o 1 no lugar do x e o 1 no lugar do y. Então, fica 4 vezes 1 vezes 1 igual a 4, e a derivada parcial em relação a y nesse ponto vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, porque o x do ponto P é 1, e 3 vezes 1 ao quadrado, porque o y do ponto P também é 1. Então, 2 mais 3 igual a 5. Então, o que significam esses valores? 4 e 5. Numa pequena ilustração, aqui no caso fictício de gráfico para a função f, eu marquei aqui no plano xy o ponto P de coordenadas 1 e 1. Esse ponto P, quando eu aplico na função f, ele tem uma imagem aqui, esse outro ponto aqui em cima, de coordenadas 1, 1 e f de 1, 1. Então, o que a gente fez? Quando a gente calculou a derivada em relação à variável x, a gente olhou, nesse ponto P, a taxa de variação da função na direção dessa reta aqui. Essa reta aqui, ela é a reta quando a gente fixa aqui o y valendo 1. Na direção do eixo x, é porque a partir desse ponto aqui, eu vou olhar o que está acontecendo com as imagens da função nessa direção. Imagine o seguinte, essa direção aqui é a direção do vetor paralela, esse vetorzinho é paralelo ao vetor 1, 0, né? Que é o vetor, o E1 lá da geometria analítica. O que acontece quando eu me movo sobre essa reta cinza aqui, nessa direção do vetor vermelho? Notem que quando eu fizer esse movimento, as imagens da função, elas formam uma curvinha aqui em cima. E essa curvinha passa pela imagem do ponto P pela função f. Então, quando eu caminho sobre essa reta cinza, eu encontro uma curvinha vermelha lá em cima. Nesse ponto P aqui, eu posso pensar na reta tangente a essa curva vermelhinha. Então, tá aqui a minha reta tangente. Deixa eu desenhar ela um pouquinho melhor. Eu tenho uma retinha tangente nesse ponto P, nessa imagem do ponto P aqui. Esse valor que a gente obteve lá, derivada parcial da f em relação a x no ponto 1, 1, e que tinha dado 4, significa que o coeficiente angular dessa retinha tangente azul à curva vermelha é 4. Então, nessa direção, a função f cresce. Eu poderia ter feito a mesma ilustração fixando uma reta que passa aqui pelo x igual a 1, fazendo esse movimento, obtenho uma outra curva aqui no gráfico da função que passa por esse ponto, que é a imagem do ponto P pela função f,
E aí eu interpreto essa derivada parcial em relação a y, que a gente calculou no ponto 1 e deu 5. Então, na outra direção, a coeficiente angular da retinha tangente, a outra curva que eu obter, é positiva 5. Então, a função também cresceria nessa outra direção. Então, notem que eu poderia ter escrito esses valores de uma forma especial. Olha só. Nota que se eu fizer o produto escalar da derivada parcial em relação a x no ponto 1, derivada parcial em relação a y no ponto 1, considere esse vetor produto escalar com o vetor 1, 0. Esse aqui a gente pode chamar de E1, conhecido lá na geometria analítica. Quando eu fizer esse produto escalar, eu vou multiplicar a primeira coordenada desse vetor por 1 e a segunda coordenada por 0. Então, o resultado vai ser justamente a derivada parcial de f na direção de x nesse ponto, o 1. A mesma coisa eu poderia ter feito imaginando quando eu estou derivando, desculpa, é o mesmo vetor de cima, derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, só que agora fazendo o produto escalar com o E2, aqui a gente tem derivada parcial de f em relação a y na direção 1. Por quê? Quando eu fizer produto escalar, primeira coordenada desse vetor vezes 0 vai dar 0, segunda coordenada desse vetor com segunda coordenada desse vetor vai dar a própria, como é vezes 1, né? A própria derivada de f em relação a y. Então, esse vetor aqui que apareceu nas duas situações, tanto na primeira linha quanto na segunda, ele tem um nome especial, ele se chama de gradiente da função f aplicado no ponto U1. Então, nota que quando eu calculei a derivada parcial em relação a x, eu fiz o produto escalar do gradiente por um vetor que é paralelo, unitário e paralelo ao eixo x. Quando eu fiz a derivada em relação a y, eu posso escrever ela como sendo o produto escalar desse vetor gradiente aqui por um vetor unitário e paralelo ao eixo y. Então, a pergunta que vem agora é: como é que ficaria se agora eu quisesse calcular a taxa de variação dessa função numa direção qualquer, que não seja necessariamente paralela ao eixo x ou paralela ao eixo y? Se eu fizer um desenho aqui. E se agora eu quiser sair aqui na diagonal e calcular nessa outra direção? Como é que eu faria o cálculo? Então, a generalização dessa ideia é a seguinte: a notação que a gente usa para derivada, agora a gente não chama mais de derivada parcial, e sim derivada direcional. E o cálculo que a gente faz é o seguinte: notação derivada direcional, isso aqui seria a minha direção v, tá? Da função f num certo ponto P. Vai ser calcular o produto escalar do gradiente da f, aplicado, no nosso caso, em geral, né, num ponto P, o nosso ponto P do exemplo era o ponto 1, produto escalar com o vetor v, mas como ele não necessariamente é um vetor unitário, para não modificar essa taxa, a gente normaliza ele. Então, v dividido pelo módulo de v. Então, esse cara aqui é o gradiente de f, e aqui é o vetor unitário com a mesma direção e sentido do vetor v que eu quero calcular a taxa de variação. Então, esse aqui tem que ser um vetor unitário. Tá? Então, como é que ficaria no nosso caso aqui, nesse exemplo que a gente está estudando, se por acaso agora eu quero calcular a derivada direcional, tá? Da função f é a mesma que a gente tinha antes, a função de duas variáveis, f de x, y, 2, x quadrado y, 2x quadrado y mais y ao cubo mais 4, vamos conferir, 2x quadrado y mais y ao cubo mais 4. Continuamos trabalhando no ponto P de coordenadas 1, 1. E, além disso, agora eu vou escolher uma direção aleatória, V1, 2. E aí eu quero calcular
qual é a derivada direcional da função f na direção e sentido desse vetor v. O que eu preciso calcular? Nós vimos que, por definição, então, a derivada nessa direção da função f no ponto P vai ser fazer o produto escalar do gradiente da f nesse ponto pelo vetor v dividido pelo seu módulo. Então, primeiro, quem que é o gradiente da f nesse ponto? Nós já calculamos nas etapas anteriores, né? Quem seria o gradiente no ponto P? O gradiente, por definição, é a derivada em relação a x, nesse ponto específico, derivada em relação a y no ponto específico. Nós fizemos esse cálculo na página anterior, então vamos voltar para verificar. A derivada em relação a x no ponto P deu 4, e a derivada em relação a y no ponto P deu 5. Então, esse nosso vetor é o vetor de coordenadas 4 e 5. A outra informação que eu vou utilizar para fazer o cálculo é o módulo do meu vetor v. Esse meu vetor v que foi dado tem coordenadas 1 e 2. Então, o módulo dele vai ser o quadrado da primeira coordenada mais o quadrado da segunda. Nesse caso, nós vamos ter 1 mais 4, que é igual a raiz de 5. Certo? Então, para calcular agora, então, a derivada direcional de f na direção do vetor v nesse ponto P, nós vamos fazer o produto escalar do vetor gradiente, que é o vetor 4, 5, pelo vetor 1, 2, sobre o valor do seu módulo. Então, posso colocar aqui em evidência esse valor do módulo, né, 1 sobre raiz de 5, e aqui eu vou efetuar o produto escalar normal. Primeira coordenada vezes primeira coordenada, mais segunda coordenada vezes segunda coordenada. Então, é 4 vezes 1, mais 5 vezes 2. Então, o resultado aqui vai ser 4 mais 10, 14, sobre raiz de 5. Esse valor que eu obtive aqui seria a taxa de variação da minha função na direção desse vetor v1, 2, no ponto 1, 1. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.